Fala pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo passado a gente implementou esse placar aqui e esses obstáculos novos aqui que tem um buraco que a gente tem que passar no meio, mas como vocês viram aqui é difícil perder nesse jogo, né? Só se você ultrapassar aqui os limites da tela. Então no vídeo de hoje a gente vai implementar a detecção de colisão do nosso jogo. Então, vamos lá! Legal, vamos começar aqui com esses arquivos que foram aqueles que a gente terminou lá na aula passada. Se vocês ainda não estão nesse estágio, vai aparecer um link aí com as aulas do curso na sequência, para vocês conseguirem acompanhar e chegarem até esse estágio, ok? Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de criar um algoritmo de detecção de colisão é na geometria dos objetos. Então vamos pegar um exemplo aqui, nós temos dois objetos, objeto A e objeto B. Esses dois objetos, eles têm um formato meio que arbitrário aqui, né? Não é um círculo, não é um retângulo. Então, esse tipo de objeto aqui é bem difícil de criar um algoritmo para detectar se eles estão colidindo ou não. Então, imagine esses dois objetos aqui, eles estão bem próximos uns dos outros, né? Olha o nível de detalhe que a gente precisa considerar para ver se eles estão aqui colidindo ou não, né? Então agora sim a gente tem certeza que esse objeto não está colidindo com esse. Mas olha o nível de detalhe, né, que a gente precisa considerar para chegar a essa conclusão. E o algoritmo vai ter que levar em consideração toda essa geometria aqui. E se for, né, dois objetos aqui bem complexos como esses daqui, isso pode demorar um certo tempo. É possível criar um algoritmo desse, mas ele não é muito utilizado, porque ele consome muito tempo para determinar isso. Bom, então como que as grandes game engines fazem, né? Se elas não fazem desse jeito? Elas tentam simplificar ao máximo, né? Elas sugerem aí geometrias, ou o próprio desenvolvedor aí vai sugerindo geometrias para tentar simplificar aqui esse objeto para que essa detecção, né, da colisão seja razoável, porém não perfeita. Então, o gráfico lá pode ser bonito, cheio de detalhe, porém a colisão vai considerar esse outro objeto aqui que é mais simplificado, e isso vai agilizar aí o processamento para determinar se os objetos estão colidindo ou não. Bom, e é isso que a gente vai fazer aqui no nosso joguinho, só que a gente vai simplificar muito mais. Né, a gente vai considerar o caso em que todos os objetos são retangulares, né? E isso é o caso para os nossos obstáculos, mas não é o caso para o nosso player, que é circular, certo? Mas a gente pode aproximar aqui por um quadrado aqui, que vai ficar razoável, né? Um nível de detalhe aqui razoável para implementar a nossa colisão, certo? E esse é um algoritmo bem rápido e bem fácil de ser implementado. Então, vamos partir para ele. Na verdade, esse algoritmo é bem famoso. Ele é chamado de AABB, Axis Aligned Bounding Box. Ou seja, ele considera que os objetos são como caixas, né, ou retângulos, e que eles estão alinhados, né, com seus eixos. Bom, então isso significa que não tem nenhum widget rotacionado em relação ao outro. Isso vai facilitar muito, né, os nossos cálculos para determinar se esses dois elementos colidiram ou não. Legal, então vamos parar para pensar quais as condições necessárias para que esses dois objetos estejam colidindo. Bom, os parâmetros que a gente vai precisar para fazer essa análise são as coordenadas desses objetos, né, que estão no Kivi, é sempre o canto inferior esquerdo do elemento, né, e a largura e a altura desses widgets, né, que a gente também tem acesso lá facilmente pelo Kivi. Legal, então vamos separar esse problema em dois, né? Primeiro vamos analisar aqui o eixo X, depois a gente faz análise no eixo Y e combina esses dois. Bom, análise no eixo X então. Pegar esse objeto aqui, colocar nessa posição. Bom, aqui não tem nenhuma possibilidade, né, desses widgets estarem colidindo. Por quê? Porque essa coordenada x mais a largura desse objeto é menor, né, ou seja, esse ponto aqui na coordenada x é menor do que a coordenada x deste ponto aqui. Ou seja,
não há nenhuma possibilidade dele estar em colisão, né? Isso só analisando, óbvio, né, o eixo X. Legal. Outra condição é ele estar aqui. Então, aqui também não tem nenhuma possibilidade dele estar colidindo. Por quê? A coordenada X aqui desse widget mais a largura dele é menor do que a coordenada X desse outro widget, certo? Então, o que a gente vai fazer? Separar aqui de novo em outras duas condições, né? Outros dois problemas. Para que haja uma possibilidade de colisão, a coordenada X aqui desse widget mais a largura dele tem que coincidir com a coordenada X, né, deste widget aqui, né? Ou essa coordenada X aqui ser menor do que esse ponto aqui do widget 1, ok? Então, daqui para trás tem a possibilidade de colisão. Bom, é óbvio que nessa condição aqui não, por isso que a gente precisa de uma outra condição, que é se a coordenada X desse outro widget aqui, 2, mais a largura dele, isso daqui tem que ser maior do que a coordenada X desse outro widget. Ou seja, ela tem que estar no mínimo aqui ou para frente. Bom, você viu que tem duas condições aqui, então. Ela tem que estar aqui ou para trás ou daqui para frente, certo? Ou seja, a única possibilidade é daqui, todo esse espaço aqui, até aqui. Então, se a gente implementar essas duas condições, a gente vê que há uma possibilidade de colisão no eixo X. Bom, no eixo Y é a mesma coisa que a gente vai replicar. Então, seria daqui até aqui, certo? Então, se a gente combinar essas condições, se todas elas forem verdadeiras, então há uma intersecção aqui entre esses dois objetos e, portanto, tem uma colisão, ok? Muito bem, então vamos implementar esse algoritmo aqui. Então, a primeira coisa, coordenada X do objeto 2 tem que ser menor do que a coordenada X mais a largura do widget 1. Então, vamos abrir aqui o main.py, criar aqui um método que chama collided, que vai retornar verdadeiro se houve uma colisão, falso se não houve colisão. Então ele vai ter self, porque é o método da classe, e o widget 1 e o widget 2, ok? Bom, então a primeira condição que a gente viu lá é se o widget 2, né, a coordenada X dele, é menor do que o widget 1 na coordenada X, mais o widget 1, né, a largura dele, ok? Então essa é uma das condições. Aí vamos colocar aqui o operador AND para combinar, né, essas condições, porque todas elas têm que ser verdadeiras. Uma dica aqui é que vocês podem colocar essa barra aqui para dar um Enter, né, e não ficar tudo em uma linha só, né? Vocês podem dividir aqui esse if em várias linhas, certo? Bom, agora a gente precisa pegar a outra condição. A gente pegou essa daqui, que é daqui para trás, agora a gente tem que pegar essa daqui, que é daqui para frente. Então, como que é essa daqui para frente? É a coordenada X do widget 2 mais a largura dele, e, né, isso tem que ser maior, né, ou igual, né, vocês podem colocar igual também, a coordenada X, né, desse outro widget 1. Então, vamos colocar aqui menor ou igual também. E aí, então, seria o widget 2, né, é o X, mais o widget 2, né, a largura dele. Ops, aqui era para ser um mais, né? E aí, isso daqui tem que ser maior do que o widget 1x, certo? Vamos criar a outra condição. Bom, se a gente replicar isso daqui para o eixo Y, a gente vai ter que o widget 2.y, né, tem que ser menor ou igual ao widget 1.y
mais widget 1.height, né? Substituímos aí aqui o width pelo height, certo? Colocar um outro end aqui e por fim widget 2.y mais widget 2.height tem que ser maior ou igual ao widget 1.y, certo? Se todas essas condições aqui forem verdadeiras, então ele colidiu, né? Vou colocar aqui um tab, return true. Se não, ele vai retornar false, né? Então, return false. Poderia colocar um else aqui, mas não precisa nesse caso. Ok? Bom, criamos aqui então o nosso algoritmo de detecção de colisão, certo? Agora, a gente vai criar um outro método para facilitar. A gente vai devolver se o player colidiu com algum objeto no jogo. Então vamos colocar aqui, ó, player collided. Então vai ter o self e só. Porque a gente vai criar um loop, né? Lembra que a gente tinha criado uma lista com os obstáculos? Então tem uma lista aqui com os obstáculos. A gente vai pegar todos esses obstáculos que estão no jogo e ver se eles colidiram com o nosso player. Então como que a gente vai fazer isso? Vai criar um for aqui, ó. For obstacle in self.obstacles. Para cada obstáculo, né, que tem no jogo, a gente vai testar se ele colidiu, né? If self.collided. Aí agora a gente tem que passar os dois widgets, né? Vamos primeiro passar o player, que é self IDs player, e o outro widget é esse obstáculo que a gente está testando. Então, se isso daqui retornar true, é porque houve uma colisão, teve um objeto que colidiu. Então a gente vai voltar aqui, eu vou criar uma variável aqui no começo, vou colocar aqui collided. E primeiro ela vai ser false. Se houver colisão, vou colocar aqui collided é igual a true. E eu vou sair desse for aqui, né? Então o break ele vai quebrar esse loop, vai sair do for. Se houve uma colisão, é porque houve colisão, né? Não preciso testar no resto dos objetos, ok? Bom, então se tiver aí colisão, ele vai retornar aqui true, né? No caso eu vou colocar aqui collided, né? Que é essa variável. Se ele testou aqui em todos os objetos, né? E nenhum deles colidiu, ele vai retornar esse valor aqui. Se algum deles colidir, vai retornar true, ok? Muito bem. Então agora a gente vai colocar aqui no nosso update uma outra condição, né? Ao invés de colocar else if, a gente pode combinar esse daqui e colocar elif, né? Que é a mesma coisa. Então a gente vai colocar elif, ou seja, se o nosso player não saiu, né, da tela, aí a gente vai testar para ver se ele colidiu, né? Elif self.player collided, né? E aí a gente está chamando esse método aqui do player collided, que ele vai retornar true ou false, ok? Muito bem. E aí, se isso daqui for true, a gente vai chamar a tela de game over, ok? Muito bem. Então vamos testar aqui o nosso joguinho. Vou começar aqui, start. Temos aqui a nossa bolinha. Então vamos ver se ele colide aqui no obstáculo. Então você viu que eu bati ali no obstáculo, ele chamou a tela de game over. Se eu der try again, aí a gente pode testar aqui e ficar jogando o nosso joguinho. E agora é muito fácil de perder, ok? Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido esse algoritmo. E até o nosso próximo vídeo.